As classes já se dividiram, né? Graças a Deus, a gente tem várias classes nesse mesmo momento. Graças e paz, irmãos. Bom dia a todos. Tá bom. Tenham só um pouquinho de paciência. Já vou começar. Bom, nós estamos no passo a passo com a palavra e hoje a gente vai dar início ao estudo do livro de Atos. E a gente vai falar sobre a igreja primitiva, como a igreja começa. E a temática hoje vai ser do capítulo 1 até o capítulo 12, no versículo 25. Amém, amados? Como visão panorâmica do livro de Atos, a gente tem algumas informações básicas aqui que é importante a gente já salientar desde o início, para a gente, a partir disso, a gente estudar o livro. Eu gostaria que você deixasse aberta a sua Bíblia, se possível, aí no livro de Atos, e aí a gente vai caminhando com as informações aqui que vão, com certeza, possibilitar um crescimento de conhecimento nas nossas vidas. Bom, o livro de Atos, ele é um livro que compõe o que a gente chama de grupo histórico do Novo Testamento. A gente tem os evangelhos, o grupo histórico, que é um livro só. A gente tem as cartas paulinas, as cartas gerais e o Apocalipse. Então hoje a gente vai estar estudando a primeira parte do livro de Atos, e na semana que vem a gente vai concluir o livro de Atos. E o autor desse livro é o Lucas. O Lucas é um discípulo de Paulo. A gente também vai falar um pouco dele aqui. E a data aproximada que ele escreveu foi aproximadamente em 65 depois de Cristo, ou seja, bem próximo ali da morte de Paulo. A gente coloca a morte de Paulo entre 63 e 66 aproximadamente. Então, quando ele escreve, estava bem próximo da morte de Paulo. Ele estava possivelmente em Roma quando ele escreve, ele estava acompanhando Paulo, e o alvo deste livro são os judeus e os gentios. E obviamente, né, a gente precisa entender que aqui a igreja está em início, está em crescimento. Então o alvo aqui, ele não poderia ficar restrito somente aos judeus. O versículo-chave desse livro de Atos é o versículo 8 do capítulo 1, e é isso aí que eu pedi para vocês abrirem, para a gente, a partir dele, desenvolver a lição nessa manhã. Amém, amados? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Atos, no capítulo 1, no versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Senhor, te damos graça nessa manhã, te louvamos, te bendizemos, somos muito gratos ao Pai querido pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos para que nós possamos aprender mais da Tua Palavra. Dê-nos discernimento, dê-nos sabedoria, que nós, ó Pai querido, possamos receber esses ensinamentos e sairmos daqui melhores do que entramos. Abençoa a minha vida, fala comigo e através de mim. Sou muito carente de ouvir a Tua voz, ó Pai querido, e que nós, ó Pai querido, possamos, ó Pai querido, entender o Teu propósito no estudo do livro de Atos, ó Pai querido. Eu te agradeço por tudo, no nome santo de Jesus, amém.
Então, um versículo-chave a gente leu, e a expressão-chave do livro de Atos, amado, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é derramado a partir do capítulo 2, e em virtude disso, os discípulos que agora se tornam apóstolos, eles são capacitados para a obra. Bom, como visão panorâmica ainda, né? Para a gente entender um pouco mais o livro. O livro, ele tem 3 partes bem definidas, e a gente consegue ver isso quando a gente vai lendo. Do capítulo 1 até o capítulo 8, no versículo 4, é um período dos judeus e do testemunho da igreja, e esse período ele compreende aproximadamente 7 anos. A liderança desse período é Pedro, e ele está na cidade de Jerusalém. Em determinado momento, ele vai sair de Jerusalém, e aí a gente tem a segunda parte, que é onde eu acabei de ressaltar. Do capítulo 8, do versículo 5 ao 12 do 25, é um período de transição do testemunho da igreja, que tem aproximadamente 10 anos. E aí o líder é o Pedro, e ele já está na cidade de Antioquia. Ele vai a Antioquia e, especificamente no capítulo 12, ele está de volta em Jerusalém, dando um testemunho. Do capítulo 12, do verso 1 ao 28, 31, é o período que a gente considera como o período dos gentios, ou seja, aqui é o testemunho da igreja, e tem aproximadamente 16 anos, e está sob a liderança de Paulo, e aqui a gente coloca aqui a cidade de Roma como base. Todavia, nós sabemos que Paulo, ele estava em movimento o tempo todo, ele não ficava parado. Então aqui a gente percebe uma coisa que às vezes, logo de cara, traz para a gente uma reflexão muito forte. Qual que é essa reflexão? Quando a gente olha para o livro de Atos, normalmente a gente associa o livro de Atos a Paulo. Parece que Paulo é o principal personagem do livro de Atos. A gente esquece do Pedro, que estava à frente da igreja por aproximadamente 17 anos. Olha que interessante, 17 anos, do capítulo 1 até o capítulo 12, e é Pedro que está na liderança. Então a gente às vezes, inapercebidamente, a gente valoriza demais Paulo e esquece do Pedro. Pedro é tão importante quanto Paulo no crescimento da igreja. Obviamente que Paulo, ele sai implantando igrejas, e a gente vai ver isso com o caminhar da lição. Ele sai implantando igreja em todos os lugares, mas Pedro é importante. E do capítulo 1 até o 12 a gente vai viver com Pedro, e a partir do capítulo 12, especificamente no capítulo 13, a gente vai passar por Paulo. Então hoje você vai escutar muito sobre o Pedro, na semana que vem você vai escutar muito sobre Paulo. Agora, o mais importante disso tudo, tão importante quanto Pedro ou quanto Paulo, é o Espírito Santo, que capacitou os dois e capacitou os apóstolos para começarem uma grande obra que nos atinge hoje. A gente precisa entender isso, porque a igreja, ela começa num patamar de 12 pessoas, para chegar ao que ela está hoje. A gente tem no Brasil aproximadamente 65 milhões de evangélicos, e aí a gente tem diversas denominações. Se você levar isso para o mundo, imagina o quanto que é. Então começa com 12. Jesus vem, estabelece a base da igreja, ele funda a igreja, a fundação da igreja está em Jesus, ele é a pedra angular. Todavia, os discípulos, eles são aqueles que vão fazer, capacitados pelo Espírito Santo, o crescimento da igreja, a partir de Atos 2, e aí a gente entende Atos 2 como um momento da inauguração da igreja do Senhor. Tudo bem até aqui, amados? Amém? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Quero fazer aqui um pequeno parêntese. Tem uma pessoa aqui que me ajudou muito, a irmã Lia. A irmã Lia, ela me perguntava muito ali no estudo temático do Antigo Testamento, e quando o professor é questionado, ele melhora,
ele cresce. Então, muito obrigado, amada. A senhora é bênção na minha vida, amém? Então, você tem liberdade de interromper e me questionar. Bom, como que é a estrutura do livro? Para a gente entender um pouco mais. A primeira parte, como eu disse, o evangelho está muito concentrado em Jerusalém. Então, os capítulos 1 a 7 de Atos apresentam o evangelho sendo expandido dentro dos limites da cidade de Jerusalém. Isso começa a mudar quando Estevão, e a gente vai ver isso lá no capítulo 7, a gente vai passar por isso, aqui eu estou dando só uma introdução, se torna o primeiro mártir da igreja. Seu nome indica que Estevão era helenista, ou seja, ele era da cultura grega, e ele era um judeu que falava o grego como língua materna. É importante a gente entender isso, porque a língua grega, para esse período, ela é fundamental. Nesse período de Jesus Cristo, como ele vem na plenitude dos tempos, havia necessidade de ter uma língua comum, a exemplo do que temos hoje com o inglês, que é uma língua comum no mundo dos negócios. O grego era a mesma coisa para aquela época. Então, falar grego era muito importante, era fundamental para o crescimento da igreja. Na segunda parte, o evangelho na Judéia e já na Samaria. Aí a gente tem que observar o que diz o versículo 8 do capítulo 1. Em Jerusalém, ou seja, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Há uma evolução aqui, há uma evolução de movimento do evangelho. Então, após a morte de Estevão, o evangelho é impulsionado para fora de Jerusalém, possivelmente por causa das constantes perseguições, e desencadeia um segundo e precioso momento para o cristianismo, que a gente vai passar por ele também do capítulo 8 ao 12. Importante a gente perceber aqui, amados, algumas expressões. A igreja cresce quando ela é... Oi? Eu não escutei. Perseguida. A igreja cresceu aqui através das perseguições, mas você pode olhar agora e dizer assim: eu não quero ser perseguido. Mas quando a gente está na zona de conforto, a igreja não vai crescer. Não estou falando que a gente precisa ser caçado, como os discípulos foram naquela época, mas se a gente não for confrontado, a gente fica paradão aqui, dentro de quatro paredes, aí é tudo tranquilão, tudo de boa, né? Bom, e aí, a última parte, que aí é o evangelho até os confins da terra, a conversão e o chamado de Saulo de Tarso para o apostolado. A gente vê isso no capítulo 9, a gente passa por ele também. Vai desencadear o terceiro e precioso momento para o cristianismo. Esse último bloco do livro é a realização da incumbência de Cristo, de que seus discípulos deveriam ser testemunhas até os confins da terra. Esse é o chamado. Hoje a gente teve a oportunidade de passar aqui por um momento de despedida de um homem que dedica a sua vida aí até os confins da terra. Talvez não seja esse o meu chamado, talvez não seja esse o seu chamado, mas pode ser que os confins da terra para mim seja a minha família, pode ser que seja os meus colegas de trabalho, pode ser que seja os meus alunos. Qual é o confim da terra para você? É importante a gente observar isso, porque a capacitação, o derramamento do Espírito Santo, ele vem com um objetivo. Ele vem com o objetivo de que o evangelho fosse propagado. E a gente vai passar um pouco sobre isso também daqui a pouco. Fica parecendo cena dos próximos capítulos, amados, mas não é. É porque, com o caminhar da lição, a gente vai entendendo tudo. Eu só dou um breve vislumbre aqui. Bom, qual que é o nome do livro? O nome do livro é Atos dos Apóstolos. Amém? Todo mundo conhece, sim. Atos são ações, atitudes de pessoas importantes que devem ser relatadas. São apenas os apóstolos que vão atuar nesse livro, amados? Obviamente que não. Aí a gente tem o quê? Os atos do Espírito Santo capacitando os apóstolos. Quando você soma esses dois, tem o quê? A igreja. A igreja ela é composta
dos nossos atos, através da capacitação do Espírito Santo na minha e na sua vida, e isso se torna igreja. E uma igreja, ela não pode ficar parada. Uma igreja precisa estar em movimento o tempo todo. Vamos caminhando. Bom, como dinâmica ainda, Atos 1:8, ele é conhecido, né, como o versículo-chave do livro. Sendo assim, nós podemos afirmar que o livro de Atos é o relato do cumprimento desse versículo e dos resultados dele. Muitos têm sugerido que o melhor título para esse livro seria Atos do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não haveria movimento, não haveria capacitação, e eles ficariam ali em Jerusalém, vivendo a vida deles de modo tranquilo, de modo, eu já estou salvo, eu já entendi a mensagem, eu sou um discípulo, para mim está bom, aqui é o meu limite. Bom, mencionado cerca de 50 vezes, né, o Espírito Santo é quem capacita, dirige, lidera, fala, orienta, aprova e reprova os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. É muito interessante essa questão de aprovar e reprovar, porque, como vocês vão estudar aqui, eu não vou participar de todos os estudos, eu participo eventualmente, vocês vão ver que em determinados momentos, os apóstolos eles são reprovados e duramente. E o que eles fazem quando eles são reprovados? É muito interessante. Eles murcham a orelha. Vocês sabem o que é murchar a orelha? É baixar a cabeça e aceitar quando é reprovado. Porque a gente é de orelha em pé, né? Se alguém vem e nos corrige, a gente, não quero. Eu conheço tudo, eu já sei de tudo. E aqui a gente vê, especificamente no livro de Gálatas, Paulo corrigindo Pedro duramente. E Pedro faz o quê? Aceita a correção. É importante a gente entender isso, porque a igreja ela cresce quando há o quê? Correção. Se eu não for corrigido, se você não for corrigido, amados, a gente vai viver como se não houver o amanhã. E isso é um problema, né? Na verdade, apenas 2 personagens humanos estão em destaque nas principais páginas do livro de Atos: Pedro e Paulo. Aí a gente vai, né, principalmente quando a gente começa a caminhar na segunda parte, a gente vai perceber que tem outros personagens. Na primeira parte tem também, mas na segunda parte tem muito mais, aqueles que acompanham Paulo nas suas viagens. Mas aqui a gente concentra muito nos 2, Pedro e Paulo. Pedro na primeira parte, especificamente para os circuncisos, e Paulo na segunda parte para os incircuncisos, ou seja, os gentios que somos nós. Ainda como dinâmica, amados, olha, entendam isso aqui. Atos dos apóstolos, mais os atos do Espírito Santo formam a igreja. A igreja precisa fazer o quê? Sair e evangelizar em Jerusalém, na Judéia e na Samaria, e em Samaria, e também até os confins da terra. Jerusalém é especificamente a cidade onde tudo começa. A partir dali, precisa se expandir para onde? Para o estado. A Judéia era um estado. Era um estado como se fora Minas Gerais e Belo Horizonte. Supõe-se que Belo Horizonte fosse Jerusalém, mas o evangelho precisava avançar além de Belo Horizonte para toda Minas Gerais. E Samaria é um estado vizinho. Então, era necessário que, além de avançar pela cidade, era necessário avançar pelo estado, mas também pelos estados vizinhos. Esse é o avanço radial do evangelho. Para que depois que isso acontecesse, até os confins da terra fossem alcançados. É assim, a dinâmica é toda essa. Então, quando você lê o livro de Atos, você vê esse crescimento especificamente acontecendo. Saindo de Jerusalém, passando pela Judéia,
depois para Samaria e avançando para os confins da terra. Eu trouxe mapa, a gente vai ver claramente isso sendo desenhado. Como mensagem e propósito do livro de Atos. O livro de Atos, ele enfatiza a obra de Deus por intermédio do Espírito Santo, na vida de pessoas que se dedicaram a Jesus Cristo, em especial Paulo, na segunda parte, que conduziu o esforço na missão gentílica. Porque, amados, em que pese, obviamente, a dificuldade que havia dentro de Jerusalém, porque havia o domínio do Império Romano, o esforço de Pedro não foi tão considerável quanto o de Paulo, porque Paulo ele foi para os confins da terra. Pedro ele ficou concentrado, ele ficou mais concentrado. Então, o esforço de Paulo para a missão com relação aos gentios era muito mais difícil. Não é exagero também dizer que a igreja cristã foi edificada pelo poder dinâmico do Espírito, operando através de instrumentos escolhidos. Bom, outro conceito importante é a propagação radial do Evangelho. A propagação radial é como se houvesse, né, ali no centro, o mapa vai mostrar claramente Jerusalém, e ele fosse crescendo assim, ó, radialmente, até avançar por todo o Império Romano. E a gente vê isso claramente no mapa. Eu vou mostrar daqui a pouco. Então, a partir dos judeus para os gentios, de Jerusalém para a Judéia, Samaria e, obviamente, para o resto do mundo, que é o versículo 8 do capítulo 1. Desse modo, o cristianismo se transformou de um tronco do judaísmo em uma religião mundial. Isso aconteceu rapidamente. Por volta do ano 100 depois de Cristo, todo o mundo conhecido já estava evangelizado. Isso acontece rapidamente, bem rápido. Depois começa a história da igreja, que é outro ponto, não é o que a gente vai tratar aqui hoje, mas esse crescimento ele foi muito importante, porque a partir disso, né, em determinado momento, nos anos 1400, 1500, começa, né, as caravelas portuguesas, inglesas, partirem para outros continentes, e aí o evangelho já vai junto. Então, lá na Inglaterra, quando a Inglaterra vai e conquista a América, né, ela descobre a América, o evangelho foi junto. Quando veio aqui para o Brasil, veio junto. Não do modo que a gente conhece hoje, mas veio. Então, isso foi aceito em toda parte, até mesmo em Roma. E Roma, amados, era o centro paganizado do Império Romano. Roma era um problema. Roma tinha, né, o pecado, digamos assim, como algo comum. Então, Roma era um centro pagão muito forte, porque eles dominavam politicamente o período, e o evangelho chega lá. A exemplo depois de Paulo escrevendo aos romanos, a exemplo depois de Pedro indo a Roma. Isso tudo a gente vai estudar nas cartas posteriormente. Sim. Os samaritanos, eles viviam um judaísmo um pouco diferente dos judeus. Por quê? No ano 722 a.C., o Reino do Norte, ele foi totalmente dizimado. E aí levaram para lá algumas pessoas, digamos assim, de uma índole um pouco complicada. E a partir disso, os samaritanos não se tornaram mais judeus puros. Eles pensavam, por exemplo, a exemplo do capítulo 4 de João, que o monte, a adoração era Gerizim. Você vê isso sendo comentado lá no capítulo 4 de João. E eles tinham, né, a prática do Pentateuco, mas eles já não eram puros no que tange ao sangue. O sangue deles misturou. Houve uma miscigenação no Reino do Norte. Então, quando
Pedro ele avança por Samaria, ele está avançando, para nossa percepção, ele está avançando para gentios também. É lógico que eram gentios que conheciam o Pentateuco em virtude, né, de todo o histórico passado. Então, Samaria é o estado acima, quando a gente olha no mapa, né? A gente olha no mapa, é o estado acima da Judéia. Está claro? Bom, estou passando um pouco rápido, amados, porque é muito slide, e a segunda parte ela é um pouco mais longa, mas se vocês tiverem alguma dificuldade aí de entendimento e quiserem questionar, pode ficar à vontade, tá? Então, o que o livro de Atos ele faz? Ele vai unir os outros livros do Novo Testamento. Ele faz isso, em primeiro lugar, fornecendo o restante da história para os evangelhos. E é importante a gente perceber isso aqui, porque Lucas, quando ele escreveu o Evangelho de Lucas, ele escreve imediatamente ou conjuntamente o livro de Atos. Para o nosso entendimento, para facilitar o nosso entendimento, a nossa Bíblia está dividida em livros sinóticos, que são os primeiros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e depois tem João. Aí há uma separação de Atos. Mas para o nosso, você que já conhece mais a Bíblia, que já leu a Bíblia mais vezes, se você puder fazer a leitura de Lucas concomitantemente ou seguidamente ao livro de Atos, facilita muito, porque ele está continuando a história, ele está prosseguindo a história. Para o nosso entendimento, como os sinóticos são os livros similares, a gente separou, deixa João no último, e aí começa em Atos. Mas o ideal seria Lucas estar mais próximo de Atos. Aí, para você e para mim, que estamos sabendo disso, quando você for ler Lucas, você não passe por João, vai direto em Atos e depois você volta, porque aí você entende a história completa. Porque o livro de João, ele é um livro peculiar, ele é muito diferente dos 3 primeiros evangelhos. Ele é um livro especificamente já escrito para uma igreja madura, estabelecida. Quando ele é escrito aproximadamente no ano 90 depois de Cristo, ele já está velho, né, idoso, mas está produtivo, está fazendo, está trabalhando, e ele escreve mostrando já para uma igreja um Jesus Cristo que é Deus. E esse é o propósito do evangelho de João, mostrar que Jesus Cristo é Deus. Então você leia assim, Lucas, logo depois você leia Atos, você vai ver, é a continuidade da história. Então ele faz essa união. O Evangelho, né, e a mensagem do reino de Deus não terminou com a ascensão de Jesus ao céu, 40 dias após a sua ressurreição, mas prosseguiu na vida dos seus seguidores. Então não houve um período em que parou, houve uma sequência, e essa sequência fica muito clara no Evangelho de Lucas e Atos, na continuidade, né? Bom, Atos também vai nos mostrar como as palavras e promessas de Jesus foram executadas pelos apóstolos e demais cristãos no poder do Espírito Santo. Voltando aqui e ressaltando mais uma vez, o Espírito Santo é fundamental nessa história. Ele está capacitando para a obra, ele está capacitando para trabalhar. Bom, e em segundo lugar, né, o livro de Atos ele nos dá o contexto de boa parte do restante do Novo Testamento, em especial das cartas que Paulo escreveu para as igrejas que ele ajudara a estabelecer em suas viagens missionárias. Na semana que vem, como vai ser eu também que vou ministrar, eu vou mostrar claramente isso para vocês. Quando Paulo ele faz a sua primeira viagem missionária e ele passa implantando as igrejas, né? Logo depois ele já começa a escrever para essas igrejas que ele havia implantado. Então, cada viagem dele, além de ele estar implantando a igreja, ele está recebendo notícia e está escrevendo, tem problema em Tessalônica, tem problema em Colosso, e aí ele escreve para corrigir. Então, o livro de Atos, tudo está acontecendo. Todas as cartas escritas por Paulo, por Pedro, elas estão dentro desse contexto do livro de Atos, porque é a continuidade da história. Tudo bem, amados? Amém? Bom,
E agora a gente passa especificamente para a gente tentar entender aqui e passar um pouco por cada capítulo, do capítulo 1 ao 12, por isso que eu disse que são muitos slides e a gente precisa se deter um pouco em alguns. A primeira parte, do capítulo 1 e o capítulo 2 de Atos, ele vai falar especificamente da ascensão de Jesus e do chamado dos apóstolos. Ele vai ressaltar o chamado dos apóstolos. E como que é isso? Eu falei da continuidade, não falei? Dos escritos de Lucas, o Evangelho, ele continua. A mesma pessoa que recebe o Evangelho de Lucas, ela vai receber o livro de Atos, e isso está muito claro. Aqui no primeiro capítulo, no versículo 1, que diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Se você for em Lucas, você vai ver que ele está escrevendo para Teófilo também, que era um oficial romano, muito importante. Então, ele continua a história para o mesmo Teófilo. Obviamente, que como é um escrito canônico, atendeu a necessidade especificamente de Teófilo e a nossa agora, que a gente vai entender como é que funcionou o início da igreja. Tem uma cronologia da ascensão que é muito interessante, amados. Depois que Jesus ressuscita, ele fica 40 dias preparando os discípulos, que até aquele momento ainda eram discípulos. Assim que ele sobe, eles são, digamos assim, promovidos a apóstolos enviados, para fazer a obra. Então eles estavam num período de aprendizado, que é o discipulado, e logo depois que eles passam por esse período, Jesus sobe, aí eles são enviados para o quê? Para levar a palavra, para ensinar, para implantar igreja. E isso a gente vê no versículo 3 do capítulo 1, os 40 dias em que Jesus, ele permanece. Diz assim, a este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então ele fica 40 dias ainda preparando os discípulos depois que ele ressuscita. Bom, aí a gente avança um pouco, aí a gente recebe a ordem atemporal. Por que eu coloquei a ordem atemporal aqui? Porque, em que pese, especificamente no primeiro momento, ter sido escrito para os apóstolos, essa ordem ter sido dada por Jesus para os apóstolos, essa ordem é para mim, é para você. Essa ordem, ela permanece, ela prevalece por todo o tempo em que nós estivermos na terra. Mas e se eu passar? Vem outro e ele também tem que cumprir essa ordem. Antes de mim tiveram outros que cumpriram, que tinham que cumprir. Então essa ordem, ela é atemporal. Ela não fica limitada somente pelos discípulos. E aí, amado, é bem interessante aqui também, porque eu não sei como que está na sua Bíblia, mas na minha Bíblia está assim no versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do Monte das Oliveiras, ou Monte Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Eu não sei se você já parou para imaginar o que pode ser uma jornada de um sábado. Alguém sabe? Uma jornada de um sábado? Não, vou explicar rapidamente. No Antigo Testamento a gente vê o Senhor estabelecendo, o tabernáculo, e ele, quando ele estabelece, ele ensina o povo como deveria ser construído. Ele ensina também, além de ser construído, como deveria ficar posicionado todas as tribos em volta do tabernáculo. Então no sábado, todas as tribos tinham que ir para o tabernáculo, e o caminho poderia ser o caminho de um sábado. O caminho de um sábado equivale a aproximadamente 880 metros. Então, o Monte das Oliveiras para Jerusalém era aproximadamente 1 quilômetro. É isso que está dizendo aqui. Eu não sei como que está na sua Bíblia, talvez na sua versão seja um pouco diferente. Mas por que isso aqui
é interessante e é importante, porque quando a gente vai lá no capítulo 5 de João, a gente vê Jesus curando um discípulo, um mendigo, né, um paralítico que ficava ali no tanque de Betesda, esperando o movimento das águas. Todo mundo conhece a história. E depois que esse rapaz ele é curado, ele começa a puxar sua maca. Aí vem os fariseus e querem fazer o que com ele? Prender ele. Mas por que você está puxando sua maca? Ele não poderia puxar sua maca mais de 880 metros, que é o caminho de um sábado. O sábado, você só podia andar aproximadamente 880 metros. Essa era a lei. Olha para você ver como é que era difícil a vida de um judeu. No sábado, ele não podia caminhar 1 quilômetro. Era difícil. Então, você imagina bem, e aí eu quero trazer a reflexão disso para nós. Se a gente voltar para a lei, para cumprir a lei, a gente consegue? Não. Por isso que Jesus Cristo vem, e agora eu não cumpro a lei para ser salvo, eu cumpro a lei porque eu sou salvo. Amém? Glória a Deus. Então, eles retornam para Jerusalém, e depois disso eles vão ficar mais 10 dias em oração. Amados, o capítulo 2, a gente fica muito concentrado nele, de Atos, mas a gente precisa entender a preparação. O Espírito Santo, ele vai descer sobre pessoas que se prepararam para receber. E às vezes a gente chega nos cultos, e isso é muito comum no movimento neopentecostal, e eu não estou fazendo crítica, eu estou dizendo o que está acontecendo. As pessoas estão orando para que o Espírito Santo manifeste na outra. Aonde tem isso na Bíblia? Aonde tem isso na Bíblia? Então, 40 dias de preparação, 10 dias de oração, dão 50 dias. Jesus ressuscita que dia? Na Páscoa. 50 dias depois que Jesus Cristo ressuscita, é o dia de Pentecostes. Por isso Pentecostes. Não é que é um dia especial que a gente fica, como em Pentecostes. Não, era o dia da festa de Pentecostes. 50 dias depois, eles se reúnem, vem gente de todas as nações, e ali o Espírito Santo desce porque houve uma preparação, mas desce também porque o Senhor queria que isso acontecesse. A manifestação do Espírito Santo na minha e na sua vida, ela vem através do que o Senhor quer, não é que o homem quer. Então, se a gente vê isso acontecendo aí, a gente está equivocado com relação à palavra de Deus. Especificamente 50 dias de preparação. Bom, alguma dúvida, gente? Seguindo. No capítulo 1 também, no versículo 26, houve a necessidade de escolher um novo discípulo, que agora seria apóstolo. O nosso amigo, né, Judas Iscariotes, havia se enforcado, ele, cheio de remorso, ele se enforca, e é preciso escolher um novo para compor os 12. Isso acontece no versículo 26 do capítulo 1. Logo depois, amados, tem a descida do Espírito Santo como em línguas de fogo. É importante a gente observar as expressões da Bíblia. Não é língua e nem é fogo, é como se fora. A gente olhava e percebia isso. É como. Essa preposição aqui, como, ela diz muito para nós. E aí a gente encontra isso no capítulo 2, nos versos 3 e 4. Mas isso só acontece porque houve uma preparação anterior. Ainda, dentro do capítulo 2, a pregação de Pedro, que 3.000 almas se convertem, e aí a gente vai lá rapidamente, né, no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 41, diz assim: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, tendo acréscimo
naquele dia de quase 3.000 pessoas. E aí a gente vê um Pedro já totalmente capacitado pelo Senhor, totalmente sendo dirigido pelo Espírito Santo, e as pessoas se convertem, ouvindo a mensagem que ele prega. E a última parte do capítulo 2, que é muito importante para os nossos dias, ela vai ensinar de uma igreja que compartilha. É importante a gente ler, amados. Talvez você já tenha lido esse texto várias vezes, Na minha Bíblia, está dizendo assim: como viviam os convertidos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui tem um outro parênteses que a gente precisa abrir. Eu não vou ler o texto todo, porque o tempo é bastante curto, mas é muito importante a gente entender. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Se era na doutrina dos apóstolos, era o quê? Eram os ensinamentos que Jesus Cristo havia passado pessoalmente para os discípulos que agora eram apóstolos. Um outro apóstolo da Bíblia a gente vai encontrar no capítulo 7, a gente começa a ouvir falar sobre ele. No capítulo 9 ele tem um encontro especificamente com Jesus, que ensina tudo para ele. Mas depois disso, amados, o ministério apostólico ele se encerra. Agora nós perseveramos na doutrina dos apóstolos, porque senão, se a gente acha que tem apóstolo hoje em dia, tem doutrina sendo estabelecida, e as doutrinas já estão estabelecidas na palavra de Deus. Não tem mais doutrina, está tudo aqui. Então nós precisamos agora perseverar na doutrina dos apóstolos que receberam de Jesus, assim como Paulo recebera, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja quão rico é esse versículo de número 42. Nós precisamos renovar nas nossas vidas a necessidade de comunhão entre os irmãos. Nós vivemos de encontros casuais em cultos. A gente não convida mais, a gente não tem mais o hábito de estar junto. Nós temos que ressaltar isso no seio da igreja, os relacionamentos muito distantes. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, amados, porque se a gente não fizer isso, a gente não está seguindo o que a palavra nos ensina. O partir do pão é a comunhão. A gente vê hoje ministrando a ceia é sobre partir do pão. Quando você lê um pouquinho antes do capítulo 11 de Coríntios lá, você vai entender que estava tendo um problema. Estava tendo um problema e o pessoal não estava partindo o pão. Não estava tendo o quê? Uma comunhão. E por último, tão importante quanto as orações. Como estamos vivendo um período em que precisamos orar? Eu faço um convite agora, abrindo um parênteses aqui. Participe conosco das manhãs de oração. É bênção, né, pastor Germano? É bênção. Quem vem é abençoado. O irmão Sebastião está sempre aqui com a gente. Ah, mas eu não tenho tempo. Amém? Eu não tenho tempo, a gente entende. Mas será que Deus entende? Quando você fala que não tem tempo e às vezes você tem. Talvez você não possa vir aqui, mas orar em casa. Separar um momento para oração. Aqui há uma necessidade. A igreja primitiva, ela fazia isso. E o versículo 46 diz: diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo.
Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém, amados? Oração. Convido você a fazer parte. Bom, e aqui a gente vê o mapa que eu falei lá atrás. Havia, nesse momento aqui de derramamento do Espírito Santo, na festa de Pentecostes, havia tido a diáspora antes. Os judeus, eles se espalham pelo mundo, e aí eles tinham, a disciplina de voltar a Jerusalém, na festa da Páscoa, de Pentecostes, na festa dos tabernáculos, eles iam lá. Então havia ali judeus da diáspora, de todas as localidades, da Ásia, do Ponto, da Capadócia, da Mesopotâmia, da Média, de Elão, da Judéia, de Cirene. Havia gente de todos os lados, E aí, é importante a gente entender isso aqui, porque a capacitação do Espírito Santo é para a obra do Senhor, não é para manifestação específica, para que eu tenha um momento com Deus, é para a obra. O Espírito Santo desce, capacita os 120 que estavam ali. Esses 120 falam na língua das pessoas que estavam ali reunidas, de vários pontos, e essas pessoas, quando termina, elas voltam para suas casas. Elas voltam para suas casas e começam a pregar o Evangelho, a ensinar. Quando Paulo chega em todas essas cidades daqui, posteriormente, a maioria delas Paulo vai estar, ele já tem a facilidade, porque já havia gente lá que já tinha ouvido falar. Ele usava a sinagoga, mas ele já tinha ali algumas pessoas que tinham ouvido falar. Então o crescimento é radial nesse ponto. Há um movimento aqui, de Jerusalém, sobe um pouquinho para Samaria, e vai subindo, e vai crescendo. Você pode olhar. O registro aqui da palavra de Deus diz isso. Então eles entendiam na língua que eles estavam lá na Capadócia, em Ponto, na Ásia, eles entendiam. E eles recebem a mensagem e voltam para os seus lares depois da festa. E começam ao crescimento do Evangelho. Paulo chega e continua a obra. Amém, amados? Está tudo bem? A capacitação do Espírito Santo é para a obra do Senhor. Não é para manifestação pessoal. Não é para a gente dizer que a gente fala em língua. Porque tem gente que acha isso importante. Eu não estou dizendo que não é. Eu estou dizendo que se não houver manifestação do fruto, se não houver pregação do Evangelho, você está fazendo sacrifício de tolo aí. É para obra. O Espírito Santo desce sobre a igreja, é para obra, é para trabalhar, não é para ficar parado. Amém, irmã? Lia, que é uma bênção na minha vida. Já havia as sinagogas, ok? Porque a diáspora promoveu isso. Paulo, quando ele chega em cada cidade para pregar o Evangelho, ele já vai para a sinagoga, e lá na sinagoga ele começa a pregar. Mas ali já havia pessoas que tinham ouvido, em Atos 2. E essas pessoas estavam lá. Isso facilitou a obra. Amém? Mais alguma pergunta? Ficou claro, irmã? Bom, é porque, na verdade, os judeus da diáspora, eles já tinham conhecimento do Pentateuco. Eles são espalhados, quando acontece, principalmente, o segundo cativeiro, que é o cativeiro especificamente dos judeus, ou de Jerusalém, no ano 586, que eles são levados para a Babilônia, e eles ficam 70 anos, alguns permanecem por lá, não voltam, entendeu?
Tanto que o livro de Esther, ele é escrito nesse sentido, de judeus que permaneceram nas outras regiões, em outros países. Então tinha gente lá que tinha o conhecimento do Pentateuco, da palavra de Deus, que estava disponível até aquele momento, né? E aqui a gente sabe, né, que o livro de Atos, os evangelhos estão sendo escritos durante esse período, as cartas, Apocalipse é escrito um pouco mais à frente, o livro de João, mas aqui está acontecendo tudo nesse período. Bom, vamos passar para o capítulo 3, o 4 e o 5, bem rapidamente também, amados. Tem logo no primeiro momento uma cura, que é o primeiro milagre, e aí é Pedro e João que estão ali na hora nona, e o discípulo, o paralítico está ali, depositado ali, e aí ele pede a esmola, aí eles falam, não tem ouro nem prata, todo mundo conhece, amém? E aí depois disso tem a pregação de Pedro no templo, ele começa a pregar. Em Atos 2 ele explica o que está acontecendo em Atos, ok? Ele explica o que está acontecendo em Pentecostes. Aqui, no capítulo 3, ele já vai fazer uma pregação um pouco mais forte, um pouco mais incisiva. Lá no final eu vou mostrar especificamente o objetivo de cada pregação dele. Pedro e João, eles vão ser apresentados perante o Sinédrio aqui, no capítulo 4, no versículo 1 ao 22, e aqui a gente vê lá, tanto Anás quanto Caifás ali nessa história, aqueles mesmos que haviam, né, passado a Jesus na prata, vamos dizer assim, e colocado ele perante Pilatos. E aí a gente vê também, no capítulo 4, dos versos 23 ao 21, uma igreja que ora novamente. A gente precisa ressaltar isso aqui, amados, porque a igreja está crescendo, mas ela está crescendo porque ela ora. É uma igreja que ora que cresce, uma igreja que não ora, ela definha, ela desanima. A oração é fundamental na vida da igreja. Novamente é ressaltado a questão da comunhão na igreja, a gente viu isso no capítulo 2, nos versos 42 ao 47, agora novamente é ressaltado no capítulo 4, do 32 ao 36, e também no capítulo 5 a gente já vê, né, o Espírito Santo em ação. A gente olha essa história aqui, que obviamente é o perigo da mentira, e a gente olha muito o Antigo Testamento e vê um Deus que julgava e às vezes mandava matar, e isso aí a gente olha e fala assim, não, mas isso é o Deus do Antigo Testamento. Não tem um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento, tem um Deus. E esse mesmo Deus, ele agiu aqui na vida de Ananias e Safira em virtude da mentira. Então eles são fulminados porque mentem. É o perigo da mentira. A gente vai lá em João 8, 44. Às vezes eu estou indo em algumas passagens para a gente ressaltar. Quem é o pai da mentira? É o diabo. O diabo é o pai da mentira. E aí eles vão mentir, como se Deus não soubesse de todas as coisas, como se o Espírito Santo não fosse capaz de discernir. E por último aqui, dessa parte, né, começa as primeiras dificuldades. Então, o capítulo 3, 4 e 5 tem milagre, a igreja perseverando em oração, mas aqui começam as primeiras perseguições. E em virtude dessas perseguições, é que a igreja começa a avançar para outros territórios também. A igreja perseguida, ela avança, ela não fica parada. Amém? Tudo bem até aqui, amados? Bom, a outra parte, né, a outra porção que eu quero trazer aqui, algumas reflexões para nós. A gente vai falar agora um pouquinho do serviço na igreja, a gente vai falar de Estevão e Filipe, são três pontos muito interessantes aqui. Bom, a primeira parte do capítulo 6, a gente tem aqui a escolha dos diáconos, né? Havia uma dificuldade entre os judeus e os gregos, e aí eles achavam que a família de alguns estava sendo beneficiada, porque como eles viviam em comunhão, eles vendiam tudo, deixavam no altar, e aí a partir disso era repartido. Aí eles estavam achando que havia um benefício de alguns em detrimento a outros, e aí é necessário escolher os diáconos para isso,
para a obra social. Às vezes a gente vê, né, nas igrejas, e isso é um perigo, né, o serviço diaconal um pouco, digamos assim, sendo desmerecido. Eu, como fui diácono durante 13 anos, líder dos diáconos, bastante tempo também, eu considero o serviço diaconal fundamental na igreja. E aqui a gente vê, né, sendo necessário separar 7 homens, homens cheios do Espírito Santo, homens que estão dispostos e disponíveis para o trabalho. E logo depois que isso acontece, a gente já vê um primeiro diácono tendo assim a sua história contada, que é Estevão, que é um diácono exemplar. E a gente vê isso do capítulo 6, do versículo 8 até o 7:51. E aí, amados, eu quero rapidamente dizer que nessa porção da palavra de Deus aqui, Paulo é apresentado. Eu vou ler o versículo de número 58 do capítulo 7, que diz assim: e lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. É a primeira vez que Saulo é relatado na igreja. Obviamente que, como houve perseguição anteriormente, ele já estava, né, em trabalho perseguidor. Mas aqui na palavra de Deus, o primeiro relato dele especificamente está nesse versículo. E aí ele é apresentado num momento em que Estevão é martirizado. A igreja sendo perseguida, e esse é um exemplo claro. Ele defendeu, né, o Antigo Testamento, explicando para aqueles, digamos assim, para o sinédrio, para aqueles homens importantes, dizendo que o Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo. E ele conta a história. Se você ler o capítulo 8 e o capítulo 6 até o 7:51 do livro de Atos, você vai ver um breve resumo da história do Antigo Testamento. Ele usa com maestria o Antigo Testamento para fazer a defesa apontando para Cristo como Messias. E às vezes a gente, né, tem assim uma certa dificuldade de ler o Antigo Testamento. Leia essa porção para você se sentir, digamos assim, influenciado por ela, para você ler o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é palavra de Deus, a Bíblia é completa, não podemos ficar só no Novo Testamento. Eu, como professor de Antigo Testamento, eu falo isso o tempo todo, né, irmã? A irmã que estudou comigo ali sabe muito bem. E aí a gente vê também, amados, nessa passagem aqui, algo muito forte para as nossas vidas. O versículo de número 60 diz assim: então, ajoelhando-se, aqui ele já havia sido apedrejado, o Estevão, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras ele adormeceu, em outras versões morreu. O que eu quero dizer com isso? A gente está muito preparado para agir. Para agir a gente está preparado, a gente planeja as nossas ações, a gente planeja o nosso dia, a gente planeja vir para a igreja, a gente planeja tudo. Então, planejadamente a gente está bem preparado. O problema é reagir. A gente está preparado para reagir? Às vezes, somos interpelados por digamos assim, um inimigo político, que é a época de política, né? E a gente reage mal. Eu não estou falando aqui defendendo o A ou B, não quero nem entrar em política aqui. O Espírito Santo está capacitando todo mundo aí, eu tenho certeza, amém? Glória a Deus. Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente está reagindo mal. E aí a gente olha para esse homem, sendo apedrejado, morrendo, e o que ele fala? Senhor, não lhes impute este pecado. Olha a reação dele. E olhe agora para a sua reação. Eu olho para a minha direto. Como que a gente reage? É importante a gente parar em alguns versículos para a gente refletir. Como tem sido a sua reação perante esse momento difícil que a gente está vivendo? Nós estamos agindo
Temos agido como servos do Senhor ou estamos entrando na briga? Amém? Bom, Pedro e João, aqui no capítulo 8, eles começam a andar por Samaria, que é um movimento radial, eles já estão saindo, e aí entra na história também Filipe, que é um missionário em essência. Amados, como que Filipe é missionário? É impressionante a história de Filipe. Ele encontra com um homem que está lendo a palavra de Deus. Esse homem está lendo lá a palavra de Deus, e esse homem pergunta, o que isso quer dizer? Aí ele vai e explica. Aí o cara entende. O cara se converte. Filipe batiza ele na mesma hora. E aquele homem sai dali e vai, provavelmente para o norte da África, pregar o evangelho. Um missionário que, pela sua pregação, pelo seu conhecimento da palavra de Deus, ensinou o evangelho para outra pessoa que já se torna um missionário também. Amém, amados? Nós precisamos ser Filipe nessa geração. Você não tem autoridade para batizar, nem eu, ninguém aqui tem, a não ser os pastores, mas que nós precisamos acompanhar aquele que a gente está pregando o evangelho, e aqui você vê o acompanhamento. É um missionário em essência, é a nossa função de cristão, não é só pregar, é acompanhar, é estar do lado, é ensinar, é exortar. Amém, amados? E olha só, o ministério do evangelista Filipe é o último gráfico que eu trago. O pastor, vai dar tempo, tá? Amém? Vai dar tempo. Estou quase lá. O ministério do evangelista Filipe. Aproximadamente no ano 34, né, Filipe era um líder da igreja em Jerusalém. Ele começou seu ministério evangelístico em Sebaste, que também se chama Samaria. Deus então o levou para o sul, na direção de Gaza, onde Filipe explicou o evangelho a um etíope, o oficial da rainha e temente a Deus. Posteriormente, Filipe foi transportado por Deus a Azoto, onde pregou e continuou seu ministério até chegar a Cesareia. Aqui a gente vê Filipe, missionário, trabalhando. Olha lá, ele está em cima, em Samaria, ele vem em Jerusalém, volta, ele fazia isso muito. Aí ele vem para Gaza. Aqui em Gaza ele encontra com o eunuco. E aqui em Gaza acontece um fato muito diferente na Bíblia, relatado somente uma vez. De repente o eunuco não vê mais e ele aparece aproximadamente 32 quilômetros depois de Gaza, que é na região de Azoto. Isso está aí, está relatado no capítulo 8. E dali ele vai para Lida, ele vai para Cesareia, então ele estava em franco, digamos assim, em franco desenvolvimento da sua obra, fazendo missões, o tempo todo trabalhando na obra do Senhor. E é interessante, quando a gente for estudar a segunda parte, a gente vai ver o efeito disso até na própria família dele. A gente vê isso claramente. Então Filipe era um missionário em essência. A gente tem a escolha diaconal, você tem a história de Estevão que nos ensina, e a gente tem a história de Filipe. Bom, concluindo aqui, amados, do capítulo 9 até o 12, acontece, né, alguns fatos bem interessantes também. O primeiro fato marcante dessa porção da palavra, desses capítulo 9 ao 12, é a conversão de Saulo. A gente vê isso acontecendo no capítulo 9, ali no início. E aí a gente vê ele ele tendo um encontro com o próprio Cristo, e Cristo ensinando tudo para ele. Tanto que quando ele está lá na Galácia, falando com os irmãos da Galácia, escrevendo, aliás, para os irmãos da Galácia, ele vai falar disso, que ele não aprendeu pela boca de homem nenhum, ele aprendeu diretamente do próprio Cristo. E isso é importante a gente entender, por isso que ele é considerado um apóstolo. Ele é considerado porque ele recebe a mensagem do próprio Cristo. A gente vê também, no capítulo 9, uma igreja em crescimento, versículo 31. Às vezes, amado, não dá para a gente ler todas as passagens, né? Porque o tempo é muito curto. A igreja, no versículo 31 do capítulo 9, a igreja, na verdade, tinha paz sobre toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. E aí ela crescia em número.
no conforto do Espírito Santo. Bom, o capítulo 10 vai trazer a inclusão dos gentios, especificamente na visão de Pedro. Pedro tem uma visão onde aqueles animais que eram considerados impuros, Deus fala com ele, mata e come. Aqui é ensinando para a gente a inclusão, porque não havia mais, né, a restrição, não era mais só o povo judeu, era para todo mundo. Então os gentios começam a ser, digamos assim, inclusos na história. O Espírito Santo também, ele vai descer sobre esses próprios gentios. Você vê isso aí no capítulo 10, nos versículos 44 ao 48. Então o Espírito Santo não está restrito a um grupo étnico, ele está derramado sobre toda a terra. É para todo aquele que crê em Jesus, o Espírito Santo é derramado. E não menos importante, né? O capítulo 10 e o capítulo 11, eles gravitam na mesma história. Então, não pontuei nada do capítulo 11 aqui por causa disso. Sempre falando sobre a necessidade da inclusão dos gentios, sobre capacitação do Espírito Santo. E, por último, a perseguição de Herodes a Tiago e Pedro. Aí, Tiago é morto, logo no início do capítulo 12 aqui. E Pedro, ele é preso, mas logo depois ele é libertado. O próprio Deus manda um anjo para libertar ele. É uma passagem muito rica também, que nos ensina muito, né? E por último, a morte de Herodes. Aqui é para a gente entender, amados, finalizando aqui, a gente entender a importância do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, quando a gente lê o livro de Obadias, a gente vê que os edomitas eram um povo que faziam mal ao povo de Deus. Eles eram primos, né? Eles descendiam de Esaú, mas eles sempre fizeram mal ao povo de Deus. E Herodes Agripa aqui é o último dos edomitas. Então ele é morto aqui, porque Deus fez a promessa: todo Edom será exterminado. O último deles é Herodes. É cumprimento do Antigo Testamento. Bem brevemente sobre os sermões. Tem uma porção muito grande de sermão aqui nessa primeira parte, do capítulo 1 ao 12. Então Pedro vai fazer alguns sermões. Ele vai fazer um sermão à multidão em Pentecostes, e aí ele vai explicar o significado de Pentecostes. Pentecostes é descida do Espírito Santo para capacitação para a obra. E ele usa Joel 2, 28 e 29. Em Joel já dizia que o Espírito Santo seria derramado sobre todos. E ele fala isso. Bom, Pedro também, ele vai fazer um sermão à multidão no templo, que é no capítulo 3, no versos 12 ao 26, e o povo judeu deveria arrepender-se de ter crucificado o Messias. O terceiro, perante o Sinédrio, e no capítulo 4, do versículo 5 ao 12, é um testemunho de que um homem incapaz foi curado pelo poder de Jesus. Aqui ele está usando a cura do paralítico, que estava à porta do templo, Formosa, para explicar: olha, ele foi curado por Jesus Cristo. Não sou eu, não é João, é Jesus. Amém? Perante o Sinédrio aqui, Estevão, ele vai recapitular a história judaica, acusando os judeus de terem matado os Messias. Eu disse isso já, do capítulo 7, do 52 ao 53. Pedro, perante os gentios podem ser salvos, é o tema, né? Ser salvos do mesmo modo que os judeus. Então o evangelho, ele é para todos, está no capítulo 10, dos versos 28 ao 47. E por último, Pedro, a igreja em Jerusalém. Ele volta para Jerusalém, e aí o testemunho dele e de suas experiências em Jope, e uma defesa do seu ministério junto aos gentios, mas mais gentios de conhecimento da palavra já, a saber, o Pentateuco, está no capítulo 11, no verso 4 ao 18. Por último, amados, e não menos importante, eu quero que vocês entendam a vida de Pedro. A gente está falando muito de Pedro aqui, da importância dele, da primeira parte. Pedro, Deus, através de Jesus Cristo, olhou para ele e viu que ele tinha alguns problemas. Mas Deus não está preocupado com os tropeços do nosso passado. Não está. Deus
também não vai olhar a limitação do nosso presente. Eu tenho limitações, você tem, todos nós temos, mas Deus não está olhando isso. Deus, Ele vai olhar especificamente do nosso potencial para o futuro. A igreja começa com Pedro, um homem que era pescador, pouco conhecimento, é capacitado como discípulo, depois se torna um apóstolo, em determinado momento nega Jesus, tudo isso é apagado, porque ele tinha potencial para o futuro. Nós temos potencial para o futuro, nós devemos aprender isso com Pedro. O Espírito Santo me capacita e te capacita para a obra, amém? Na semana que vem a gente conclui. Eu quero rapidamente chamar aqui o pastor Adriano, que vai concluir, mas eu quero dar só um recado. Amados, olha só, é muito breve, pastor. A Usiminas Mecânica, talvez saia completamente do contexto, mas eu preciso fazer isso, me senti incomodado. A Usiminas Mecânica, ela precisa contratar aproximadamente 700 pessoas muito rapidamente. Então, se você conhece alguém que está desempregado, que é esmerilhador, soldador, eletricista, passa o currículo para mim, a gente está precisando. Talvez você tenha alguém aí que você conheça, que está precisando trabalhar, que está com dificuldade. É rápida, é 1 ano só a obra, de 8 meses de 8 a 12 meses. Passa o currículo para mim, procura o meu contato, eu tenho o meu contato no grupo da igreja aí, me procurem, tá? Vamos usar as nossas vidas para abençoar. A gente está precisando muito, tá? É muita gente que a gente vai contratar e talvez você conheça alguém. Desculpa aí, pastor, mas eu precisava falar isso. Graça e paz, irmãos. Dentro do que o professor Adilson falou, né? Atos do Espírito Santo, o livro de João, no capítulo 15, quando Jesus está falando sobre a descida do Espírito Santo, no versículo de número 26, Jesus diz assim: olha, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Então o Espírito Santo, ele testifica de Cristo. O Espírito Santo, ele é Deus e ele é da parte de Deus. O Espírito Santo não testifica de Buda, de Maomé, não testifica de nenhum outro Deus. O Espírito Santo testifica de Jesus. Qualquer um que se levanta no lugar de Cristo não é testificado por Deus, amém? Qual a diferença de Jesus para os outros? Jesus é Deus e ele é testificado pelo Pai, amém? E o Espírito Santo então testifica de Cristo. Uma outra coisa que nós nunca vamos encontrar nos evangelhos, e nem vamos encontrar em Atos, e nem vamos encontrar em nenhuma das cartas, nós nunca vamos encontrar nenhum nome dado a não ser o nome de Jesus. Lá você não vai ver nenhum discípulo glorificando Maria, você nunca vai ver nenhum discípulo glorificando Pedro, nenhum discípulo glorificando José, nenhum discípulo glorificando nenhum nome que não seja o nome de Jesus, porque o Espírito Santo leva a testificar de Jesus, entenda isso. Qualquer outro nome levantado não é testificado pelo Espírito Santo, amém? Isso é doutrina bíblica, amém, irmãos? Então às vezes as pessoas falam, mas o crente só fala de Jesus, porque o crente fala pelo poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo leva você a falar de Jesus, amém? E não leva você a falar de outro nome. Qualquer outro nome levantado não procede de Deus, porque não é testificado pelo Espírito Santo, amém? Nós queremos dar alguns avisos. Nós teremos aí em outubro, no dia, tem alguma propaganda a respeito? Em outubro, no dia 21, 22 e 23, o retiro da União Feminina. É isso mesmo? Hoje, irmãos, dia de eleição, como o pastor Wagner já disse, eu reafirmo para você, você ainda está num país livre. E nós queremos que ele continue sendo um país livre. E por ser um país livre, você tem liberdade de votar em quem você achar que é a melhor solução.
Mas escolha continuar no país livre, por favor, porque nós queremos continuar tendo liberdade para falar de Jesus. Amém? Você hoje vai poder, no culto das 17h30 e no culto das 19h30, poder adorar o Senhor com seu dízimo e oferta. Amém? Nós teremos retiro de casais para pastores e líderes nos dias 7, 8 e 9, de próxima sexta, sábado e domingo. Esse retiro para pastores e líderes, casais, tá? Os casais. E o pastor pede que a gente ore por esse trabalho, para que Deus fortaleça esses laços familiares, né? Muitas vezes os pastores, eles estão muito tempo dedicados, mas nós também somos pessoas, né? Nós também somos carentes, nós também temos a nossa casa, a nossa família, e você ore por isso, ore por esse trabalho. Dia 7, 8 e 9, retiro dos pastores, né? Das famílias dos pastores. Amém? Irmãos, nós teremos a viagem missionária, ela está marcada para esse ano próximo, 2023, em janeiro, nos dias 23 a 29, vai acontecer aqui em Belo Oriente. Há uma igreja batista Shalom em Belo Oriente, ela é emancipada, mas nós estaremos ali apoiando esse trabalho, tá? Nós vamos ter treinamento e prática missionária, teremos Casa da Paz. Casa da Paz é um trabalho onde nós fazemos o evangelismo em algumas casas pré-selecionadas, né? Nós teremos o trabalho do departamento infantil, amém? Teremos torneio de futebol, projeção de filmes e o bazar solidário. Esses trabalhos aqui, toda viagem missionária a gente promove. E teremos também a promoção deles lá em Belo Oriente. Na próxima quinta-feira próxima agora, dia 6/10, nós teremos o culto dos aposentados. Se você é aposentado, conhece alguém aposentado, principalmente se ele ainda, né, não conhece Jesus, traga-o, né, o nosso objetivo é abençoar, é orar pelos aposentados, irmãos, amém? Então, se você é aposentado e conhece alguém que é aposentado, convide para estar aqui conosco na quinta-feira próxima agora, dia 6, amém? Deus abençoe. Eu queria chamar aqui, Elias, a classe dos, como diz o pastor Wagner, a classe, eu vou dizer também, né, a classe dos meninos mais bonitos da igreja, né? Amém. Bom dia, graça e paz a todos. A gente precisa muito de vocês, pais, avós, tios, para estar inculcando a palavra do Senhor na cabeça de nossas crianças. Nós estamos tendo toda segunda-feira um treinamento com a turma Destrinchando a Bíblia, Kids, né? Que nós teremos essa proposta para o ano que vem. Mas nós temos muito pouco tempo com filhos de vocês. E durante a semana a gente vê que a escola pega bastante o tempo deles. Então eles se prepararam para estar falando um versículo agora, eles se sentem muito honrados com isso. Para eles é um prazer estar aqui. Então eu peço a você, pai, separa um tempinho, leia a Bíblia com o teu filho, que Deus vai estar nos abençoando cada dia mais, amém? Vamos lá, turma, toma Maria. Vamos lá, todo mundo, não só a Maria, tá? Rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. 1 Crônicas 16:34. Amém. Bênçãos especiais, irmãos. Você que recebeu uma bênção especial, aniversário de casamento, quer agradecer ao Senhor, quero te convidar a estar aqui à frente. Nenhuma bênção? Bênçãos especiais. Eu quero, irmãos, enquanto os irmãos estão vindo, agradecer a igreja que esteve orando, né? Nós passamos por um momento de luto,
nessa sexta-feira, a minha sogra, ela partiu, né, a mãe da minha esposa, e nós queremos agradecer pelos irmãos por você, né, da igreja que esteve orando, esteve nos ajudando, né, nesse momento aí, com consolo, né, vindo do Espírito Santo. Nós queremos te agradecer, amém? Queria convidar o pastor aí para orar, agradecendo a Deus pelas bênçãos especiais. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus da graça, ó Pai. Ó Deus, e nós estamos aqui, Senhor Deus, para Te agradecer, ó Pai, por essas bênçãos, Senhor Deus, derramadas sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, nós estamos aqui para Te agradecer, ó Pai, por mais um ano de vida que o Senhor nos deu, que nós completamos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos Teus servos, ó Pai. Muito obrigado pelos Teus filhos, ó Pai, que estão aqui para Te agradecer. E nós estamos aqui como a igreja do Senhor, grata ao Senhor, por mais um dia, por mais essas bênçãos derramadas, Pai, sobre nossas vidas. Em nome de Jesus que nós Te agradecemos. Seja tudo feito para a glória e honra do Teu nome. Amém e amém. Amada igreja, que o amor de Deus Pai, a maravilhosa graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e sempre. Que Deus te dê um domingo abençoado e uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? A paz do nosso Senhor Jesus